Oi, sou Elis, né, tal. Eu fui uma criança muito, assim, curiosa. Eu era uma criança que gostava de mexer muito nas coisas, gostava muito de desenhar. E eu tinha um contato muito próximo com o sítio da minha avó. Era um lugar onde eu sentia que eu estava livre com a minha criatividade, sabe? Eu acho que isso sempre foi uma coisa muito importante para minha vida, desde quando eu era pequena. Eu teve um marco muito especial da minha vida, que foi eu tive um problema muito sério de escoliose. Então, assim, eu usava, não sei se vocês já conheceram aquele negócio, que é um colete assim, que você fica igual um robô. Fui pra faculdade. E na faculdade foi assim, o caos na terra. Foi o caos na terra. Não que eu odiei. Eu gostei até, assim, o curso é maravilhoso, estudar o curso é maravilhoso. Talvez a experiência que eu tive não foi tão agradável, só que ao mesmo tempo eu não tive a coragem de me bancar, sabe? Eu não tive a coragem de falar, não é isso que eu vou fazer. E aí o que eu fiz foi terminar a faculdade. Formei, então eu sou formada em engenharia ambiental. E aí, né, em paralelo com tudo isso na faculdade, o yoga entrou na minha vida e eu encontrei o yoga como uma alternativa que poderia me ajudar com aquele problema postural que eu tive. Era uma vaga numa empresa de engenharia que, inclusive, meu namorado, atual esposo, trabalhava já nela. E eu falei, olha só, vamos então, né? Vamos lá. Nesse meio tempo eu já estava morando junto com meu esposo, já que a gente trabalhava junto, almoçava junto, a gente começou a morar junto, né? Aí eu conversei com ele e falei assim, olha, tô aguentando, eu vou pedir demissão. Não sei direito o que eu vou fazer, não sei se eu vou dar aula de yoga mesmo, mas eu vou pedir demissão. E é isso aí. Ele falou, tudo bem, tô com você. Eu falei, bora lá. E aí a gente estava em pandemia. Aí como que eu comecei? Aulas online. Vamos começar a fazer as aulas online? E aí eu fui indo, sabe? Eu fui me sentindo muito contemplada por tudo aquilo que eu estava fazendo e segui fazendo, assim. Então foi algo que surgiu desse momento que eu tive que escolher alguma coisa. O pessoal começou a querer as aulas presenciais, aí eu fui indo aos pouquinhos. Tive uma amiga que cedeu, ela tem um espaço terapêutico, ela cedeu a varanda lá dela para eu dar aula, então eu comecei lá. A minha aula, na verdade, é uma aula assim, muito depende, porque tudo depende da pessoa que vai chegar. Muitas vezes a gente tem o yoga como uma coisa muito calma, zen, e às vezes eu até entro num certo conflito, porque as pessoas, quando elas me veem, elas acham que eu sou super calma, e tudo bem, às vezes eu sou calma mesmo, mas às vezes eu não sou. Mas assim, não é ser sempre calmo. O objetivo maior do yoga é que a gente possa ter o controle, assim, tá no centro da nossa própria vida, você ser capaz de observar uma coisa que você está sentindo, ser capaz também de manejar a sua mente e não ter só sua mente, mas também tudo que envolve a sua vida. E como o corpo e mente para o yoga, eles estão entrelaçados entre si, e hoje em dia o trabalho do corpo está muito evidenciado, então esse trabalho de corpo e mente, movimento, ele está muito assim em alta, né, com o yoga hoje em dia. Então as posturas, elas têm o caráter físico, mas elas também trazem a percepção para essa apreciação de conexão. Então, no fundo, a aula é isso. Aqui eu trabalho com 3 principais vertentes, digamos assim. A primeira é o Hatha Yoga, que é o quê? O yoga mais classudo, assim. É o primeiro, se a gente for falar de quem veio primeiro, seria o primeiro yoga, assim, o yoga fundamental, traz todos os outros. Então, normalmente, essa é uma prática que é um pouco mais pausada. A gente não tem tanta variação de posturas, são menos posturas. E o foco é na permanência, então a gente fica lá respirando até não acabar mais. E aí o outro que eu trabalho também é o Vinyasa Yoga. Nessa vertente é um pouco mais dinâmica, então tem mais movimento, o foco é mais na transição e principalmente na transição de um movimento para outro, de uma postura para outra, através da respiração. E o terceiro e último é o Yoga Restaurativo, que é o mais relax de todos. No yoga restaurativo, a intenção é promover um descanso, não só assim físico do corpo, mas também sensorial dos seus sentidos, até esse descanso um tanto que a gente não vê assim a nível de estresse, a nível de estímulos também, de informação. Então é uma prática onde as posturas vão ser
pouquíssimas, são posturas mais restaurativas. E aí nessas posturas eu coloco o corpo do aluno sempre em contato com algum tipo de apoio, justamente para fazer esse trabalho de regulação do sistema nervoso, junto com a respiração. Então, a todo momento, quando a gente faz esses estímulos de trocar algumas posições, fica um tempo respirando, coloca a almofada aqui, coloca em todo o corpo, cobre, coloca pezinho, coloca tudo, para a pessoa ter esse contato de relaxar um pouco mais profundo. Então, é uma aula de relaxamento. Se a pessoa quiser conhecer mais, ela pode, primeiro passo, querer e agir, tomar uma decisão. Então ela pode conversar comigo ou pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp e marcar uma aula experimental. Porém, o que acontece? A aula experimental é uma aula experimental, vai ser uma primeira experiência, não vai ser assim o melhor contexto para você conhecer a prática de yoga. Então, o que eu aconselho é, se a pessoa já está determinada, faz um ciclo de aulas, 4 aulas, um mês de aula, digamos assim, uma vez por semana, porque aí a pessoa pode ter também mais repertório, não fazer só um tipo de aula, poder fazer outro modelo também, às vezes uma aula de mais pausada, às vezes uma aula mais dinâmica. Então, se a pessoa quer ter uma experiência pontual, me conhecer o espaço, conhecer também a minha didática, faz uma aula experimental. Se você quer ter uma experiência mais completa, faz um ciclo de aula. Para as pessoas que querem assim empreender, eu acho que o primeiro ponto é calma aí, dá uma respirada e planeja o que você quer, não só para agora, mas a longo prazo, Coloca um pouco, deixa a visão um pouco mais longe, que às vezes a gente fica com a visão muito curta no problema de agora, e pode ser um problema real que a gente tem, mas uma hora ele vai ser digerido, ele vai ser solucionado, mas aí para onde você quer ir? Então se planeja, coloca aí no seu Excel, sei lá o que você quer, o que você pretende e faz o corre acontecer, porque assim, você vai ter que agir, você vai ter que correr, conversa com outras pessoas, busca, não fica parado esperando a coisa acontecer, porque não vai vir, você vai ter que agir para poder buscar alguma coisa. Então, quer começar a fazer uma coisa? Começa primeiro já com o que você tem, planeja aí o que você vai precisar a longo prazo, o que você quer, mas começa com o que você já consegue fazer hoje e aos pouquinhos você vai aumentando, vai sentindo como que é. Então, tem que fazer o corre, mas também tem que se planejar. Então é isso.